Olá galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício. Lá tem meus contatos, segue meu contato aí também para terapia de casal, terapia individual. Eu atendo online, né? E presencial. Onde você estiver, não precisa vir aqui. Atendo vários países, vários estados brasileiros. E vamos lá, vamos falar sobre ciúmes e ciúmes retroativos, síndrome de Rebeca e toque. Você vai verificar que esses sentimentos que você está passando são sentimentos antigos, né? Só agora estão sendo desvendados. A metade da minha vida passo a estudar essa síndrome. Há mais de 15 anos estudo. E aí eu estou deixando obras que vai ficar aí um legado, né? E meus pacientes que fazem terapia comigo acham o máximo, porque as terapias, os vídeos que eu gravo, servem de uma terapia complementar. E aí você fazendo os dois é excelente. E vamos falar muita coisa bacana nesse vídeo aqui, que você vai entender, né? Aliás, respondendo a pergunta aí, eu trabalho de tráfego orgânico, não pago tráfego pago, né? Porque tem gente que grava vídeo, tem lá muitas visualizações, é porque a pessoa paga o tráfego pago, eu não pago. Então, por isso que eu peço para vocês aí compartilhar e se inscrever e dar um joinha aí, porque o YouTube ele começa a impulsionar, né? Mas a maioria das pessoas, acredito que vocês sabem disso, pagam o tráfego pago aí. Eu não pago para impulsionar os meus vídeos. É 100% orgânico. Sempre foi assim. Então, galera, vamos falar sobre os ciúmes, a história dos ciúmes, né? Se você for no dicionário, Aurélio, tem um sinônimo, né? Zelos, no plural. A gente vê Santos, né? 2003, diz que zelos provém do latim, né? Zelumen, que derivou do grego, zelosos. Significa ciúmes, né? E aí vem do francês, a língua grega, e aí por aí vai. É a mesma origem de geloso, celoso, né? Aí vem as questões do inglês, francês, para vocês entenderem. E nossa cultura, né, os ciúmes têm uma raiz judaica. É interessante explicar isso para os pacientes, que a história vem lá atrás, muito lá atrás, né? Porque você vê no Ancorão, na Torá, na própria Bíblia Sagrada, o próprio Deus, né? O próprio Criador que rege os céus e a terra, já exigia a exclusividade, como não servirá a dois senhores. E amarás a Deus sobre todas as coisas, como está no Antigo Testamento, né? Em Êxodo, por exemplo, capítulo 20, versículo 3 e 5, você vai rever aí Deus revelando, né? Essa posse, né? Que essa posse já vem de Deus, essa possessividade, né? Não é eu que estou falando, está nas Sagradas Escrituras, né? Tanto está escrito isso no Ancorão, na Torá, na Bíblia, né? Tanto no hebraico, aramaico e no grego. Não tem como fugir que Deus revelou-se que ele é um Deus possessivo. Ele sempre demonstrou aí uma exclusividade pela gente, né? Talvez aí justificaria ele dar o seu filho, né? Aí, único filho, para morrer por nós, para justificar possivelmente essa exclusividade. Já em Santo Agostinho, né? O ciúme era a prova de amor, o que colaborou para que o ciúme se tornasse mais aceitável assim em nossa sociedade. E na cultura grega romana, que se trata de outro pilar do mundo ocidental, eu falei isso para alguns pacientes sobre essa questão, o ciúme revela de forma explícita. Na mitologia, ele está relacionado à inveja e à competição, né? A mitologia grega e a mitologia romana
já fala um pouco até dos ciúmes retroativos, ciúmes do passado, né? Aqueles dois anjinhos lá que acompanha a deusa Afrodite, né? O Zafiro, se eu não me engano. E fugiu o nome dele aqui agora. Ele demonstrou sempre os ciúmes retroativo do seu amado. A ponto de causar uma confusão lá na era romana. Eu vou trazer essa história em outro vídeo, porque senão eu vou fugir aqui da história. Do reembolso que eu trouxe para vocês hoje, né? Você vê que já vem lá dos tempos antigos, essa exclusividade. Por isso que as pessoas começam a ter ciúmes de Rebeca, sendo de Rebeca, por causa dessa exclusividade, não de querer ser especial na vida da pessoa. E aí já justifica que isso já está no DNA da humanidade. Claro que uns podem evoluir isso, outros não. Mas todos nós temos um incômodo com o passado do outro, que isso até então é absolutamente normal. E o ciúme, você vê aí a questão da cultura judaica, fala muito sobre isso, né? E aí depois de Santo Agostinho, já colocou os ciúmes aí, né? Já começa aí o mundo mitológico, o mundo das ideias, para a abertura para o mundo científico, né? O ser humano começou a usar um pouco mais da razão do que um pouco de efeitos mitológicos. E aí o Santo Agostinho, ele tentou explicar da forma dele, né? E o ciúme se tornou mais aceitável na cultura grega romana, a ponto de ter um impacto no mundo ocidental. Porque o ciúme se revela de forma explícita, né? O polimorfismo desse sentimento é revelado a se analisar suas diferenças ao longo dos tempos, gente. Achei interessante pensar sobre isso, porque na Bíblia, você pode pegar o livro de Números 5, 6, no Antigo Testamento, a lei sobre o ciúme condena a mulher a pagar por sua iniquidade, perversidade, mesmo sem prova alguma de traição, simplesmente por ter despertado o ciúme do marido. Você viu que a mulher sempre pagou, né? Mesmo o homem não ter prova nenhuma pela infidelidade que a sua mulher trazia para ele, sem prova nenhuma, a mulher era castigada, né? Pelas inseguranças e pelos ciúmes que o marido era causado, né? Você vê que isso já vem aí de tempos e tempos, por isso aí que nós carregamos nossos DNAs aí dos nossos ancestrais, né? E a gente carrega DNA aqui de milhares de pessoas no mundo inteiro. Pensa como é que é maravilhoso a cultura biológica, genética, né? Você entende? Daí a iniquidade, a perversidade, mesmo sem prova alguma de traição, simplesmente por ter despertado o ciúme do marido. Agora, na mitologia grega, o ciúme é comparável à inveja, né? Como mostra a raiva de Afrodite, despertada pela beleza mortal da psique. Seria interessante a gente trazer isso aí, como mostra a raiva de Afrodite, né? Despertada pela beleza mortal da psique para Eros, porque muitas vezes o ciúme retroativo ele é retratado como uma disputa, como uma revanche, uma rivalidade com a pessoa que você nem sequer conheceu. Você não conhece nem o amor que você tá hoje, você não conhecia, e hoje você nem conhece o ex dela, ou o ex dele, a ex dele. Então essa raiva, a raiva de Afrodite. A raiva de Afrodite. A pessoa começa a tomar uma raiva de Afrodite, começa a ficar possessa. Porque todas as informações que a pessoa pergunta para outra, a pessoa, claro, vai se defender, porque a outra também tem mecanismo de defesa. E a pessoa não vai falar tão claramente o que aconteceu,
E as redes sociais veio para petecar tudo, né? E de repente você descobre que alguma coisa que a pessoa falou não encaixa ali de uma certa forma, né? Não tá batendo ali de uma certa forma. E aí vai vir um sentimento de traição. Porque você entra confiando na pessoa, você entra acreditando na pessoa. E aí você de repente se depara com um sentimento de traição. Que foi traído, de fato, né? E Eros ainda, na mitologia grega, você pode entender, gente, que o amor não poderia conviver com a suspeita. Eros, ele demonstrava isso, né? Sentia isso, a filosofia de Eros era sobre isso. Na mitologia, o amor não poderia conviver com suspeita. Já São Paulo, lá em Coríntios, né, o amor, tudo acredita. O Paulo queria ainda reforçar essa ideia de Eros, né? Como São Paulo era um cidadão romano, com certeza aí com seu professor Gamaliel, ele com certeza aprendeu muitas questões da mitologia grega, romana, a questão judaica, né? Paulo era um cara estudioso, né? E aí por isso que ele fez aquele mantra do amor, né? O amor tudo crê, tudo espera, o amor acredita em tudo, o amor, ele tudo perdoa, o amor, entendeu? Falava muito sobre o amor, né? E Eros falava sobre isso, porque é impossível conviver com a pessoa você suspeitando dela, você não tendo confiança nela, você... E aí as redes sociais, né? Começa a petecar e a mente do indivíduo. Começa a petecar, porque ele vê as confissões, né? Da namorada dele, da mulher dele, no WhatsApp, com as amigas, no Messenger, né? Sobre as relações extraconjugais que a mulher teve, ou o cara teve também. E aí a pessoa começa já também não confiar na pessoa. Ah, a pessoa foi muito fácil, né, no passado, será que ela vai fazer isso comigo? Ela foi muito fácil no passado, né? E começa toda a paranoia, né? É complicada a situação. É complicado. E aí vem a mitologia grega, que o ciúme, né, é um sentimento que queima muito. E Otelo, né, na obra de Shakespeare, é devorado pelo monstro de olhos verdes, numa metáfora dos ciúmes, né? O monstro dos olhos verdes, né? Seja através da Bíblia, da mitologia, da literatura, da música, dos crimes passionais, né? Até o direito internacional, isso em todos os países, até tem um entendimento sobre isso, que coloca a fúria dos ciúmes aí nos crimes passionais. O advogado, meus clientes, meus pacientes que são advogados, vai saber que eu vou falando aí. Que o advogado é louquinho para colocar o cliente dele no crime passional. Fortes emoções, meu cliente está tomado de fortes emoções. E aí, a maioria dos juízes tem esse entendimento. Não tem como, né? Então, assim, os ciúmes, ora escuso, ou uma hora revelado, obras de teatro, obras de música, de artes plásticas, de pintura, e aí revela a sua importância há séculos, né? Então, os ciúmes têm um cerne presente na vida da humanidade. Esse sentimento que brota, avassalador, que as origens as pessoas desenvolvem a passar do tempo. Que até Deus, né, demonstrou sua exclusividade, sua raiva por ser abandonado, né? Então, e aí tem várias... a obra de Machado de Assis, né, a gente pode... muita literatura sobre isso. Casmurro, de 1889, Freud já embarga no tema. E aí você vai ver as questões dos ciúmes. E aí eu vou abordar muita coisa interessante, né? Que é a síndrome retroativo, que vai vir o complexo de Electra, né? As mulheres que têm ciúmes do passado do namorado do marido. Bem certamente também, nem todas, mas a maioria,
sofreram pelo complexo de Electra, né, que fica aí, para os meninos é o complexo de Édipo e para as mulheres são o complexo de Electra, né? O pai começa a transportar o amor dele para a mãe, né? E a filha fica com ciúmes da mãe, ciúmes do pai com a mãe. E tem casos que é piores, né? Porque os pais separam da mãe e vai amar a próxima mulher, e se ela tem filhos, pior fica, né? E aí a menina vai desenvolver esses ciúmes. E a mente, ela tem um plug, né? Ela tanto pode voltar para o ciúmes pontual, tanto para os ciúmes do passado, porque bem facilmente a pessoa, às vezes, os pacientes aqui superar os ciúmes do passado, ficar zero, e ele começar a ter ciúmes do presente, virar um paciente ciumento. Então por isso que tem que ter acompanhamento, porque muitos aí superam os ciúmes do passado e começam a ter ciúmes do presente. As coisas que ele já leu, as coisas que ele já começa a ficar com medo que possa ser traído, trocado. Aí começa a vir o inferno. É os mecanismos neuróticos do ciúme, né? Freud falou sobre isso em 1922, nas conferências da psicanálise, a paranoia, né? As questões dos ciúmes delirante, projetivo, competitivo, que eu falei isso em outro vídeo sobre essas questões, né? E por isso que eu vim trazer para vocês que isso não é algo assim tão novo, isso já é antigo, né? Só agora que as coisas estão sendo reveladas. E tem muitos vídeos que eu gravo aqui que é inédito. Então, gente, os ciúmes vem o complexo de Édipo, que é atacado nos meninos, complexo de Electra, que eu vou já gravar em outros vídeos, né? A fase, né, fálica, as ameaças, né? Porque a pessoa que tem ciúme retroativo, ele começa a se sentir, uma certa forma, ameaçado por uma sombra, pelo fantasma, que muitas vezes isso nunca vai acontecer, né? Então, por isso que é a importância da terapia. E aí vem a percussora da clínica psicanalítica infantil, que é a Melanie Klein, que exerceu a grande influência em Sintra, né? Ela afirmou que a infância tem papel fundamental na vivência dos ciúmes. Olha só que importância. A infância tem um papel fundamental na vivência dos ciúmes. Ela acrescenta que nem todo ciúme é decorrente da experiência de rivalidade, referindo-se ao complexo de Édipo, afirmando que não basta como explicação, porque ela já começa também a pincelar também algumas coisas que Freud falou. Nem tudo que Freud falou é verdade, ou tudo que Freud falou está incompleto, ou as coisas que algum Freud falou está ultrapassado, né? Freud, ele tentou explicar, gente, numa época, só que muitas coisas já passou, né? Freud, ele explicou que o ciúmes está relacionado ao complexo de Electra e de Édipo. Já Melanie Klein, isso foi em 1922 que Freud falou. Já em 1975, Melanie Klein já afirmou uma coisa interessante, que isso não se explica por si só. Ela explica que, de certa forma, repetimos as experiências de nossas infâncias ao longo da vida. No entanto, a diferença entre indivíduos, né, ao fazer isso, tal fato ocorre pela mesma razão que agimos no primeiro caso, mas que não encontramos maneira melhor de agir. Delpierre, em 1961, falou sobre isso também, que a criança tem o seu modo de pensar incoerente. O ciumento se assemelha... Interessante que Delpierre falou sobre isso. Ele afirma que o ciumento se assemelha a uma criança pelo modo de pensar incoerente. Porque o ciúmes retroativo nada mais é um ciúmes incoerente, assim como o ciúmes, né? Também é um ciúmes incoerente. O ciúmes pontual. Que eu jamais namoraria e ficaria com a pessoa que não passasse confiança pra mim. Se eu sentir desconfiança, a pessoa não passou confiança, eu vou embora. Por isso que a intenção assim é a gente confiar na pessoa.
Se você não confia na pessoa, alguma coisa de errado aí tem. Ah, eu tenho ciúme. Mas por que eu tenho ciúme? Eu tenho medo de ser enganado, de ser traído, de ser trocado, não é? Tudo isso tem que ser avaliado. Porque a origem é tão irracional e intenso, o temor está na necessidade de sentimento de segurança. E passando por ciúme retroativo, a necessidade de segurança transforma para a necessidade de ter certeza. Porque é a certeza que traz a segurança. Pela origem irracional, que é tão intensa, e essa intensidade começa a machucar a pessoa. Por isso vem as mudanças de humor, vem a briga, falar a mesma coisa que já falou, perguntar a mesma coisa que já foi perguntado. Porque a pessoa entra num conflito, numa briga, para ter a necessidade de ter certeza por garantia. Nós seres humanos temos necessidade de garantia, né? Necessidade de garantia. E aí por isso que vem, né? Então, gente, o ciúme é direcionado, né? Pode ser direcionado ao irmão ou irmã. O apego que a criança tem com os pais, caracterizado pelo desejo de exclusividade. Porque dos 3 aos 7 anos, a criança tem ciúme de qualquer pessoa que se aproxima de seus pais. Nas relações amorosas, isso vai transformando. Porque como a mente não separa o passado, o futuro e o presente, como eu disse, a mente é tipo plug de tomada. Tac, tac, facinho ele muda. A ansiedade, ele começa a confundir os plugs. Daí, o plug vai ser mudado, né? A pessoa vai começar a sentir ciúmes das pessoas que se aproximou do seu objeto amado no passado, né? O apego, principalmente as pessoas apegadas às suas coisas, né? Que eles gostam. Por isso que aí começa a explicar as origens das pessoas sentir ciúmes simplesmente para as pessoas que elas amam, que elas gostam. As pessoas, os ficantes não. As pessoas que não demonstram interesse, ele não desenvolve ciúme retroativo. Basta ele entrar numa relação de verdade, namorar de verdade, um relacionamento a dois, aí ele estala o Rebeca. Porque começa a virar caracterizado uma pessoa realmente amada. E aí ele vai imaginar o apego, né? E aí vai ficar com raiva das pessoas que se aproximaram dele, igual os ciúmes, né? Como Del Pierre fala, que a mente do ciumento é referente à criança, né? Referente à criança, pelo seu modo de pensar incoerente. Porque Melanie Klein fala sobre isso em 1975. Na medida que o ciúme representa uma reação de ódio e a agressividade é uma perda ou ameaça da perda, ele é bastante simples e primário. É tão inevitável quanto qualquer reação semelhante ao mesmo padrão. E está falando do ciúme pontual. Agora, por ciúmes retroativo, essa ameaça de perda seria ameaça de perda de exclusividade. A pessoa já sente que está entrando na vida da pessoa, já chega perdendo. Eu estou perdendo aí. A mulher é rodada, o homem é rodado. A mulher, né? Descobre que o cara já amou uma mulher, rastejou por ela. E aí, inconscientemente, ela perde esse sentimento de exclusividade, se sente ameaçada pela essa competição de não conseguir corresponder ao coração do homem, né? Ela se sente ameaçada, né? E aí já chega às coisas incoerentes, porque o que aconteceu no passado é inevitável. É inevitável. E ainda Klein, em 1975, justifica a pessoa que não se sente ou não acredita ser amado, inconscientemente acha que o digno de amor que é odiável. Ela justifica em seu inconsciente que não é bom o suficiente, que foi negligenciado e abandonado pelo amado. E aí por isso que algumas pessoas entram também, achando que é tapa-buraco, que é prêmio de consolação, né? Começa a entrar nessas paranoias, né? Ah, doutor, porque o cara terminou com ela, entendeu? Porque se ela não tivesse terminado com ela, eles estariam juntos, porque ela era doida por ele. E aí você se sente ameaçado, porque se o cara quiser voltar pra ela, ela volta, feito uma cachorrinha. E aí
eu sinto um sentimento de ameaça. Tá vendo, gente? Que o negócio aqui é bem mais embaixo ou em cima. Entendeu? Se vocês não procurar uma terapia, vocês vão passar a vida inteira. Vida inteira. Ontem atendi uma mulher, 45 anos passando por isso. 45 anos. Se você quiser continuar aí, né? Eu cheguei a fazer terapia até de R$ 85 para ajudar as pessoas. A pessoa quer ajuda porque não quer. Entendeu? Não quer. Prefere gastar com cerveja, balada. Pagar um Corvé aí de música brega é muito mais caro. O cara não quer cuidar dele, fazer o quê? Né? Gente, um forte abraço.